matter how far, don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry, but baby, there ain't no mountain higher, ain't nobody low enough, ain't no river wide enough to get to you, baby. Olá, bem-vindos ao Sintonizando Saúde. É sempre muito bom estar aqui com vocês. E hoje nós estamos fazendo o nosso programa do ano. Quer dizer, vocês já tiveram um programa, mas que foi uma reprise de um dos últimos programas o último programa que eu fiz sozinha no ano passado. Então, esse aqui é o nosso primeiro programa do ano de 2019. Estou eu aqui, eu e o professor Luiz Almeida, né? Abrindo oficialmente o ano do Sintonizando Saúde. E eu vou contar uma coisa para vocês. No dia 10 de janeiro de 2000, e agora até perdi a data, Luiz. Eu sei que foram 5 anos 2013. atrás, 13, foi quando eu fiz o primeiro programa do Sintonizando Saúde. Logo depois, né, o professor Luiz Almeida começou a participar comigo do programa. E estamos aqui até hoje, graças a Deus, né, Luiz? Né? O professor Luiz Almeida foi o primeiro e durante muitos anos ele foi o único que teve atuação junto comigo no Sintonizando Saúde. Então, são 5 anos de programa e eu espero que eu tenha conseguido, de uma certa forma pelo menos, e aos pouquinhos cada vez mais, levar alguma coisa boa para todos vocês. Uma parte dos meus aprendizados, das minhas experiências. Eu não digo que eu tenha tentado passar para você as teorias que eu aprendi, porque isso não é verdade, nem é o que eu tento fazer. A minha busca é sempre levar a vocês as teorias que eu coloco em prática, transformo em experiências, algumas não por mim mesmo, mas na observação de outras pessoas, no trabalho durante muitos anos que eu fiz também como terapeuta, vivenciando problemas de outras pessoas e mesmo hoje em dia ainda continuo fazendo isso, né, vivenciando o problema de muitos e muitos problemas meus mesmo, né, muitas experiências minhas, em que na medida em que a gente tenta colocar em prática, na medida até mesmo que o meu estudo da teoria não é um simples estudo, eu procuro meditar muito a respeito, às vezes. Teve páginas de livros do Yogananda que eu fiquei dias até conseguir digerir aquilo tudo e receber muitas coisas a mais dentro daquele contexto que faz com que a gente consiga ter uma prática melhor do que se sabe. Então, a minha intenção sempre foi essa e eu espero conseguir fazer isso cada dia, a cada programa, bem melhor. Bem, hoje... Como não podia deixar de ser, né, estamos abrindo o ano e vocês sabem que eu gosto de abrir o ano falando da coisa mais importante que existe para nós, que é a respiração. Sem respiração, nós não existimos. O Luiz estava falando agora há pouquinho, né? Com a respiração, nós viemos ao mundo e quando a respiração termina, se extingue, nós vamos embora dele. Então, é fundamental que nós aprendamos a respirar corretamente, que nós exercitemos a nossa respiração e também, hoje vocês vão aprender muito com o professor Luiz Almeida sobre isso, que nós conheçamos o modo de utilizar melhor a nossa respiração. Você com a respiração correta pode curar muitas doenças e muitas doenças tem a sua origem numa respiração deficitária, que faz com que os órgãos estejam mal oxigenados, o sangue não esteja oxigenado corretamente, o cérebro não esteja oxigenado corretamente, né? Muitas doenças, não são poucas não, muitas doenças. Então, muitas doenças nós podemos começar a trajetar o caminho da cura através da respiração. E muitas vezes a única causa não é a respiração, mas vai ser um grande auxílio, né, no processo da cura. Bem, professor Luiz Almeida, hoje respiração
com a abordagem do yoga, naturalmente, né? O professor Luiz Almeida, a especialidade dele maior é dentro do yoga, mas com certeza no fundo está tudo na mesma panela, né? Exatamente. Não muda nada. Não. É tudo a mesma coisa. Eu tenho certeza que nós vamos ter um grande aprendizado hoje, não é? Eu espero que sim, e a gente possa aprender junto. Como você falou, assim, eu quero dar um feliz ano novo, desejar aqui para todos, felicidades para todos nós, grato por mais essa oportunidade de estar aqui nos encontrando e comunicando com os senhores e com as senhoras. É sempre bom, eu espero que estejam bem, cada um dos senhores e senhoras em suas casas, com as suas famílias, que os projetos novos, como nós conversamos com o Paulo Sá, num programa anterior, né? Que nossos planos possam se realizar, que possamos ter assim, a disciplina necessária, a disciplina boa e os cuidados necessários para a gente poder conduzir esse ano de vida com mais saúde, com mais paz, com mais tranquilidade, com mais amor no coração da gente. E estamos aqui para compartilhar algum conhecimento desses grandes mestres que vêm do Oriente e também do Ocidente. Nós já temos aqui no Ocidente hoje vários professores, mestres de alto nível nos ensinando, compartilhando conosco esse conhecimento. E lembrar assim que o yoga, na realidade, ele não é separado da vida, né? Então, assim como a filosofia não é separada da vida, assim como tudo que a gente procura desenvolver, estudar e praticar, né, é em consonância com o nosso modo de vida, em consonância com a nossa vida, com o nosso dia a dia. Então, a gente procurar cada vez mais, poder cada vez mais ter a consciência da importância de aplicar tudo que a gente vem aprendendo devagarinho no nosso dia a dia, na nossa vida diária. Né? Ser isso a nossa própria vida, não ter um momento, por exemplo, a gente se encontra para fazer uma prática de meditação, ou se encontra para fazer uma prática de yoga, ou se encontra para fazer uma prática de tai chi chuan, ou o que seja, né? Mas compreender que a prática ela deve se prolongar ao longo do dia, Isso. Ela deve se prolongar ao longo de todos os dias, na realidade. A gente vem praticando que é para lembrar, que é para treinar mais a respiração, a concentração, a boa postura, e lembrando da boa alimentação, dos bons hábitos, dos bons pensamentos. Então, saber, procurar compreender que isso tudo está junto, que a gente precisa gradualmente aplicar cada vez mais esses bons hábitos, vamos dizer assim, na nossa vida diária. Então, quero assim dedicar esse encontro de hoje também aqui para o bem de todos nós, para o bem aqui de Madalena, para o bem aqui das pessoas que estão trabalhando aqui junto conosco, por trás das câmeras também, e as nossas famílias, os nossos amigos, nossos pacientes, nossos alunos, enfim, uma grande alegria poder estar aqui de novo. Então, Madalena já abriu explanando a respeito da respiração. Existem técnicas e técnicas de respiração, existem capítulos específicos, únicos, vamos dizer assim, dedicados muito exclusivamente à prática da meditação dentro do yoga e em outros segmentos de outros conhecimentos também, não é? Mas, assim, a gente pode iniciar pensando, eu pensei, sabe o que? Estou lembrando aqui da gente fazer o Om, sabe? Que já é a respiração, né? Então, a gente tem feito assim regularmente e eu penso que essa energia é uma energia Você uma tão vez boa. já explicou no programa, mas você podia antes, então, do ON, Sim. falar que inspira, lembra? Que coloca, porque aí já começamos a usar a respiração. No Como ON. é que utiliza a respiração na No prática ON, do Om? no ON, isso, porque o ON não é simplesmente você chegou e... não, você tem que pegar. Ele uma vez já falou sobre isso, mas aí era bom recordar, né? Vamos. Já estamos falando sobre respiração mesmo, Isso. então, só um porém, Luiz, eu vou aproveitar aqui um gancho que ele falou agora há pouco, do programa que fizemos eu, o Luiz e o Paulo. Então, foi o penúltimo programa do ano. Quem quiser pode ir lá na página do Sintonizando Saúde no legal. Facebook. Legal. O programa está lá, né? E todos os programas do ano passado, todos os programas, está completinho lá na página do Sintonizando Saúde, está tudo lá, exatamente.
E é só vocês darem uma olhadinha lá no Facebook, Sintonizando Saúde, ou então no YouTube, né? Porque na verdade meu filho coloca no YouTube e eu que passo para a página do Sintonizando Saúde. Então estão todos os nossos programas, o programa penúltimo programa que fomos nós três, o último programa do ano que foi com o Luiz, né? Tá lá, tá tudo lá. Vocês querendo tirar alguma dúvida, olhar de repente esse programa, como ele falou agora, dá uma olhadinha lá que tá tudo lá, né? Então, aí você então podia fazer isso, mostrar para o pessoal como é que faz o OM, né? Então, primeiro assim, lembrar da importância do OM. Normalmente no início das práticas de yoga, a gente vocaliza esse som OM, que é o som do universo. Falando de uma maneira bem sintética, o OM é o som da criação, é o som do né? E para fazer esse trabalho, para fazer esse som, a gente esvazia o pulmão, na sequência faz uma inspiração, uma inalação bem profunda e emite o som de forma prolongada. A gente pode começar o som, o canto, vamos dizer assim, né? O mantra de uma forma pequenina e ampliar esse som e na sequência decrescer a intensidade e a altura desse som também. Então ele tem assim um movimento que ondula, que sobe e que declina e desaparece suavemente, vamos dizer assim. Esse movimento é feito na expiração. O cantar é na expiração. Na expiração. Né? O emitir do som. Estou frisando para todo mundo entender bem. Isso. E você inspira, né? E aí quando expira, que faz isso tudo que ele acabou de explicar. Isso. A gente canta colocando o som para fora, colocando o ar para fora. O ar né? para fora. Então, assim, esse ar a gente pode sentir também passando pelo palato, pelo céu da boca e sendo emitido. Não precisa se preocupar tanto com isso. Mas vamos devagar. Se puder sentir essa vibração do som, quem puder, é o que mais importante. Mas quem não sentir, está tudo bem. Está ótimo. Está ótimo. Ok? Então, fazemos o Pranam Mudra. Podemos fechar os olhos ou não, e respirar bem fundo, devagar. Estamos dedicando em benefício de todos os seres esse encontro de hoje aqui. Namastê. Namastê. Isso. Então. Vamos tirar uma dúvida, que eu tenho certeza que teve gente pensando isso. Pergunte. Por quanto tempo eu fico fazendo OM? Né? Olha só, nós somos singularidades. Você já conhece a palavra, eu falo nisso o tempo todo. Então, cada pessoa, o que significa? Cada pessoa é uma pessoa. É isso aí. Né? O professor Luiz Almeida não falou agora há pouco que a gente inspira e aí vai soltando o ar e vai fazendo o OM? O tempo que você soltar o ar, você faz o OM. Acabou o OM. Então, o tempo é diferente para cada pessoa. Isso. Não é isso? É de cada um. É de cada um. Entendeu? Beleza? Não tem isso de que eu demoro muito, daqui a pouco está virando competição, não é por aí não. Não. Tem nada a ver com isso, entendeu? Cada pessoa tem o seu tempo. Naturalmente que quanto mais você exercitar a sua respiração, independente do OM, mais capacidade você vai ter
de mais volume você vai ter, não sei como expressar Extensão. isso. Mais extensão, né? Volume, Você vai extensão, ter, então naturalmente o teu brilho. on vai ser mais prolongado. Isso, Né? isso. E à medida que você falou uma coisa legal, à medida que você tem uma respiração mais completa, a gente percebe que o on tem mais brilho. Tem. É impressionante isso. Ele agora falou uma coisa, colocou bem uma questão que é verdade, verdadeira, entendeu? Mas isso não é motivo de preocupação, né? Por isso amor é de Deus, motivo não é não. de você simplesmente esquece isso, né? E pratica a respiração. O resto vai vir naturalmente por acréscimo. Isso aí. Ok? Então, se praticar o OM várias vezes por dia, se cantar, não é? Vai naturalmente fazendo isso aí que Madalena disse. A extensão aumenta, o brilho aumenta, a capacidade respiratória é maior. E com isso também tem uma série de outros benefícios. Massageamento de órgãos internos, massageamento de cordas vocais, massageamento de glândulas endócrinas, especialmente nessa região da garganta, tireoide e paratireoides. Não é? Então, tem uma ação muito plena, muito ampla a respiração. Perfeito. Você devia também depois, quando for falar ou agora, não sei, que a questão da respiração, com a pessoa respirando, ela está massageando todos os órgãos internos. Como eu falei agora, né? Então, quando a gente inspira, a gente projeta para fora determinadas estruturas de músculos e isso promove uma expansão de abdômen, de intercostal e de torácicos. Então, tem uma massagem bastante extensa, tanto no aparelho digestivo, excretor também, geniturinário também, na parte mais baixa, como também a nível de coração e de pulmão, não é? E também de cordas vocais, as vibrações, o som também, o OM também, ele tem uma vibração específica, não é? É uma vibração de harmonia em que a gente pode perceber bem quando termina a vocalização do mantra, o silêncio que fica depois, né, que precede a vocalização, é um silêncio que favorece a contemplação, a meditação, a tranquilização. Tá certo? Então, como a Madalena falou também no começo, a gente quando nasce, o bebezinho quando nasce, quando sai do ventre da mãe, né, o primeiro ato de vida é inspirar, é inalar a vida através do ar. Né? Quero lembrar aqui assim que, contemplando um pouco o conhecimento da medicina chinesa, oriental, a gente tem 3 fontes vitais de energia, de vida. Né? A energia que vem dos nossos ancestrais, que é uma energia, a gente chama lá na medicina chinesa de Qi ou Qi, o Qi ancestral, esse que vem dos nossos pais e avós e bisavós. Então é a cepa, né, de certa forma, de cada um de nós. Né? É a origem natural de cada um de nós, a origem ancestral. Nós temos a energia que vem através dos alimentos que a gente ingere, então por isso a gente volta e meia enfatiza aqui a importância de uma alimentação adequada, uma alimentação equilibrada, uma alimentação que a pessoa se sinta bem, não é? E que se sinta bem nutrida, que se sinta fortalecida e tantos outros fatores assim. E a terceira fonte de energia vital é a da respiração, é o prana na medicina da Índia, né? Esse nome que a gente dá é essa energia que está no ar, é o prana. Por isso a palavra prana yama, que no yoga a gente utiliza como exercícios de domínio dessa energia que está no ar, domínio desse prana. Yama significa domínio. Então a gente faz o prana yama para dominar esse prana, metabolizar esse prana, planificar esse prana em nós e nos tornarmos pessoas com mais vitalidade, com mais energia, com mais alegria, com mais satisfação, não é? Com mais clareza, mais vivos na realidade. Então, quando a gente nasce e faz a primeira inspiração, daí até o dia em que a gente se despede dessa vida, o dia em que a gente desencarna, né? Vamos dizer assim, né? A gente está respirando todo o tempo, ininterruptamente. Então, a gente pode ficar, por exemplo, sem comer
alguns dias. A gente pode ficar sem beber água, outros tantos, mas sem respirar, a gente não pode ficar, normalmente, vamos dizer assim, mais do que 5 minutos, 3 minutos, não é? Então, é um esforço muito grande. Então, por isso, nós precisamos dessa respiração constante para a gente poder se nutrir, tá certo? Então, assim, como que a respiração é algo fundamental. A gente está dormindo, está respirando, tá? Em qualquer momento da nossa vida, a gente está usando a respiração. E a gente, nas práticas do yoga, enfatiza muito a consciência da respiração. Não é só nas práticas do yoga, eu até fiz umas anotações aqui. As artes marciais utilizam muito esse domínio, essa consciência da respiração. O Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial também, específica. Todo o trabalho que a gente possa fazer de ter mais consciência da respiração, aqui e agora, não é? O Léo sabe muito bem, algumas pessoas sabem muito bem o quanto que é importante estar, por exemplo, com as vias aéreas respiratórias liberadas, para a gente poder estar se sentindo bem. Pessoas que não dormem direito por causa de dificuldade respiratória. Pessoas que têm um movimento neurológico, vamos dizer assim, uma irritabilidade às vezes constante, porque não está respirando direito. Pessoas que não fazem a digestão, não metabolizam os alimentos de uma forma adequada porque não respiram direito. Né? Pessoas que se cansam com muita facilidade porque ainda não estão respirando de uma forma adequada. Pessoas que, enfim, sofrem de várias formas por falta de uma boa capacidade, de um bom conhecimento, de uma boa consciência da sua própria respiração. Quero lembrar aqui também, você quer falar? Queria dizer para o pessoal, para escutarem o que você falou e não acharem que você está divagando, porque isso que ele disse é completamente verdade. Eu sei que no mundo atual, com os agendamentos que nós sofremos, com a mídia que está aí, com uma série de coisas, nós somos programados praticamente para acreditar em outras coisas. Mas isso que ele disse é a pura verdade. Muitas doenças, elas têm como origem, ou pelo menos algumas como origem, outras como parte da origem, uma respiração deficitária, uma respiração mal feita. Então, não achem, não escutem isso por escutar, deixar entrar por aqui, sair por aqui, não, porque o que ele disse é a pura verdade, gente, pode acreditar. Tem que frisar, sabe, porque Sim. Tem gente que você falou, ouviu, mas nem se apercebeu do que você estava dizendo. Nós não temos noção da importância da nossa respiração. E, na verdade, é isso que ele está tentando mostrar para vocês. Né? Nós nos percebemos quem nós somos e como funciona a nossa vida. É isso. Eu acabei te interrompendo. Tudo bem, faz parte. Nós estamos conversando aqui, né? Nós estamos conversando. Então, é uma alegria poder compartilhar. E isso que você falou lá no início me vem aqui agora ao pensamento que, assim, nós não sabemos tudo, nós não estamos perfeitos ainda e nós estamos sempre num constante aprendizado. E esse compartilhar, meus amigos, aqui, porque a Madalena me chama aqui, eu venho aqui para o programa, né? Mas vocês devem estar percebendo todo o tempo que a gente está batendo uma bola, né? A gente está compartilhando, a gente está conversando, a gente está aprendendo junto. Então é uma alegria, viu? Uma satisfação poder. Isso não é exatamente uma interrupção. Isso são ênfases que vão sendo dadas e tudo isso está dentro desse contexto, desse bom contexto de aprendizado aqui para todos nós. Grato a todos. E assim, a gente compreender, sabe, gente, que às vezes uma coisa que aparentemente pode parecer, dependendo de uma visão crítica de uma ou de outra pessoa, uma coisa que não é boa, não necessariamente o é. Né? Às vezes acontecem coisas na vida da gente, eu posso dizer assim hoje, com tranquilidade, viu, Madalena, que assim, tudo que acontece na minha vida está acontecendo para eu aprender, está acontecendo com base numa força maior, dentro de uma força maior. Eu quero cada vez mais poder compreender e conduzir minha vida dessa forma.
percebendo que as coisas, esse copo está aqui para o meu benefício, esse relógio está aqui, você está aqui com esse anel branco bonito para o meu benefício, esse chá está aqui, o Léo está lá, a gente está falando da respiração, o Léo andou pelejando e vem pelejando por causa da respiração, eu tenho visto tantas pessoas pelejarem por causa disso, não é? E também assim, as pessoas que eventualmente ouvem e entra por um ouvido e sai pelo outro, Madalena, também, assim, é o tempo de cada um também de poder perceber, mas é bom trazer essa memória. Meus amigos, nós precisamos respirar, nós não vivemos sem respiração, nós não vivemos sem ar. Por isso esses movimentos ecológicos também que estão sendo feitos cada vez mais, a preservação do meio ambiente, a gente se sintonizar, o privilégio que é, olha, morar numa cidade tão verde quanto Petrópolis também. É um privilégio para nós. Não é muito comum, as cidades cada vez menos verde tem. Menos verde tem as cidades. Nós somos aqui gratos por essa natureza. Tão bom a gente estar vivendo aqui nessa cidade no Alto da Serra, não é isso? Então, eu estava falando da consciência respiratória. Deixa eu só completar o que você falou, Fala. que essa coisa de que poderia parecer uma interrupção, a minha ideia é sempre tentar, né? É como se eu ouvisse as mentes em casa, cara minha olhando as perguntas, ou a pessoa pensando certas coisas. E aí eu tento colocar para esclarecer. Isso aí. Para deixar claro, porque na verdade, se nós falarmos aqui, né? Pensem bem, se nós falarmos aqui e para as pessoas não aproveitarem, tudo bem que vai ter sempre alguém que escuta e ouve. Essa é a diferença que está na Bíblia. Mas muita gente, né, escuta e não ouve, né? Mas se a gente puder alertar e melhorar um pouco essa situação, eu acho que faz parte da nossa obrigação. Sem dúvida, nosso dever. Né? Então, é isso que eu tento fazer muito, tentar completar isso, não no sentido de completar o ensinamento, mas no sentido de completar a possibilidade de aprendizado. Eu acho isso fundamental, senão não faz sentido a gente estar aqui falando, né? Seguimos nos inteirando uns aos outros, né? Seguimos nos complementando uns aos outros. Outro dia eu ouvi também, lembrei aqui agora, estava falando com um senhor na porta da academia, na Locatelli lá, e ele me auxiliando a estacionar. Ele falou, mas você não precisa, você dirige tão bem. Ele falou assim, olha, não é bem assim, eu preciso sim, o senhor me oriente aqui para eu poder estacionar de uma forma mais adequada, melhor. Aí ele disse assim para ele, olha, todos nós precisamos de todos aqui nessa terra. Aí ele falou assim para mim, Luiz, você tem razão, nenhum de nós, nenhum ser humano é uma ilha isolada, separada. Então é dizer assim que nós dependemos das pessoas. Nós já falamos isso aqui outras vezes, né? Dependemos do Léo, dependemos das outras pessoas que estão trabalhando aqui atrás, né? Dependemos do Luciano, etc. Dependemos de alguém que trouxe essa água aqui para a gente beber, esse copo que foi fabricado, tantas coisas, um aparelho telefônico super cibernético. Pois é, o Renato, meu filho mais novo, ele vai mais além. Até na hora da refeição ele agradece. Então. Por quem plantou o legume que está na mesa, por quem plantou aquilo, no caso aqui, por quem fez o copo, ele vai até o fundo, que tem um monte de pessoas que participaram disso aqui onde a gente está, né? Sem dúvida. Então é bom a gente ter essa clareza, é bom a gente ter essa consciência no nosso dia a dia, né? Fizeram nossas roupas, nossos pais construíram de alguma forma nossos corpos também, e nossos avós e bisavós, e toda a natureza. Então, meus amigos, está interagindo e participando. Nós todos estamos juntos, nós estamos juntos no mesmo barco, né? Esse barco que é o planeta Terra, nesse barco que é o planeta Terra dentro do sistema solar. Olha a amplitude disso. Assim, a gente pode examinar, respirando devagar, respirando com calma, respirando com tranquilidade, paciência, a gente pode examinar essas coisas todas e reconhecer a verdade que existe nisso aí. Então, uma coisa que eu estou querendo trazer assim como um alerta, eu tenho visto, a gente já falou isso aqui outras vezes, né, Madalena, a respeito de alguns maus hábitos relacionados com a respiração. O Léo já me olhou. Né? Aí, seguinte, assim, eu tenho visto tantas pessoas, jovens, senhoras, senhores, fumando por demais, assim, é uma dor, sabe? É uma
tristeza que eu sinto. Eu olho assim umas moças tão bonitas, tão jovens, tão bonitas, e aquela coisa, eu estou falando isso, mas eu também já fiz. E coisas piores eu já fiz também. Mas agora, graças a Deus, ou de um tempo para cá, eu estou assim, com mais essa consciência, o yoga vem me auxiliando e tantas outras práticas também vem me auxiliando, né? Então é que eu estou querendo trazer esse alerta aqui para todos os senhores e senhoras, né? Que a gente possa ter mais cuidado com respeito à nossa saúde respiratória, né? Não só a nossa saúde respiratória, mas a nossa saúde como um todo, né? Energias com as quais a gente se sintoniza, nós temos aqui na Terra basicamente 2 polos de energia. Um polo que não é tão positivo, né? E um outro polo que é mais positivo. E isso é circunstancial também, mas a gente sabe que determinadas coisas não fazem bem para a nossa saúde física, psíquica, espiritual, né? E tem outras coisas que a gente sabe que fazem bem para a nossa saúde, né? Física, psíquica e espiritual, né? A gente se alegrar é tão bom, a gente compartilhar com as pessoas é tão bom, a gente fortalecer os laços de amizade com as pessoas, com a família da gente é tão bom, né? A gente ter esse sentimento de gratidão com respeito à vida é tão bom. Então a gente respirar esse ar da gratidão, da alegria, da satisfação, não é? Da amizade, isso é extremamente saudável, né? Então, assim, o que meu alerta aqui nesse momento é a gente ter mais cuidado. Algumas pessoas que eu venho encontrando, alunos meus até, que estão se propondo a deixar de fumar, por exemplo. Olha, gente, a gente pode, assim como começou, pode parar. Qualquer coisa que a gente queira, depende da vontade de cada um de nós. Depende da vontade de cada um de nós. E eu compreendo também que, assim, cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu tempo. Eu tive o meu tempo e você também terá o seu tempo. Se eventualmente você que está ouvindo aqui eu falar, né, você está fumando. Então, ou usando de outras coisas que não sejam boas para a sua saúde. Tá? Então, gente, assim, fica esse alerta, vamos examinar em nossas consciências de que maneira que a gente está conduzindo essa preciosidade que é a vida de cada um de nós. O fato de estar aqui na Terra, existindo, compartilhando, não é? Aprendendo algumas coisas, não é? Construindo amizades com as pessoas, comungando com essa natureza tão bonita, é algo extremamente precioso e a gente pode cada vez mais tornar essa vida preciosa humana aqui na Terra. Tá certo? Quer falar mais alguma coisa agora, nesse instante? Não. Você está aí viajando, né? Eu vou beber um golinho d'água e vou continuar falando então. O que ele falou é verdade. E não tem nada que eu acho que tenha ficado dúbia. Não. Porque o importante, né? Clarear. E muitas coisas que vocês têm que ter muita atenção quando eu falo, quando o programa é do Luiz Almeida aqui, ou quando sou eu. Tem que ter muita atenção para a gente tentar. Eu já fiz o programa, aliás, o último, que foi o primeiro programa do ano, abordava um pouco isso. A gente tentar se libertar um pouco das nossas crenças e ouvir o que o outro está falando. Porque muitas vezes a pessoa não percebe o que o outro está falando por causa das crenças que ela já tem. Então ela nem escuta. Então isso é uma coisa importante. Muito bem. Então, dentro das práticas do yoga, a gente vem mostrando aqui com alguma frequência uma série de posições, né? Os alongamentos, as torções, falando de posições invertidas, falando de várias posições. Que todos podem ir lá na página e olhar as aulas inteiras. Podem, né? podem. Estou só lembrando isso. Então, a gente tem falado da saudação ao sol com bastante Falado frequência. E feito, né, Luiz? E feito. Para quem nunca viu, tá lá, podem voltar lá, que estão lá, o professor Luiz Almeida fazendo os exercícios, ensinando bonitinho. Não tem como errar. Então nessas sequências todas e nas combinações dessas posições todas, desses asanas, em particular até na própria sequência da saudação ao sol, vocês já devem ter observado que a respiração é um fio condutor da execução dos exercícios, né? A gente faz um exercício inspirando, faz outro transitando até expirar, faz outro transitando e inspirando. Então, em geral, esses movimentos de in e de expiração estão relacionados
com o erguer do corpo, inspirando, e o abaixar do tronco, da cabeça, expirando. Em geral, não é regra constante, mas em geral é assim. Quando a gente se eleva, a gente inspira. Quando a gente declina a cabeça, se flexiona mais, a gente expira. E tem as posições em que nós permanecemos nelas, não é? Respirando com a frequência. Né? Então ali a gente pode permanecer 5 respirações, 10 respirações ou até mais, mantendo a posição, mas sempre com a consciência da respiração. Né? Aqui e agora, olha, todos nós podemos estar conscientes de como é que estamos inalando e como é que a gente está exalando. Essa consciência da respiração nos permite estar presentes aqui e agora. Né? E a gente vem estudando também que o que existe de realidade, efetivamente, é o aqui e agora. A vida é aqui e agora. Você aí, olhando eu aqui na tela, falando e explicando, gesticulando aqui minhas mãos, que eu gosto tanto de gesticular também, eu acho legal isso, é um jeito também de ser. Aí a Irene falou para mim, Luiz, faz um programa alegre, dá um sorriso e tal. Estou aqui, meu amor, tá? Dando um sorriso para você, minha querida, tá bom? Ela, daqui a pouco, depois ela vai assistir, nem sei se ela está assistindo agora. Mas então, voltando à respiração, voltando à consciência do aqui e agora, para a gente estar trabalhando a respiração. O Léo está fazendo papagaiada lá, para eu poder rir também. É o Peter, não é o Peter, é o Léo. Graças a Deus, né, Léo, que a gente... Porque, meus amigos, a alegria realmente é um fator de saúde. Pessoas que vivem mais sérias, então, mais acabrunhadas, não tem tanta saúde quanto uma pessoa que está com um sorriso disponível sempre no rosto. Não é verdade? Não é verdade? Então, viu, Peter? Legal, grato, viu? Então é isso, a gente pode estar mais consciente no nosso dia a dia e ver que espontaneamente a gente pode, observando a respiração, concentrando bem, expressando a nossa alegria de viver, a nossa satisfação. Né? Como crianças riem tanto, né? Como alguns velhinhos riem tanto, tá bom? Então, é isso, assim, na prática dos asanas, na prática dos exercícios, né, tanto no movimento de um para o outro, quanto na permanência e estabilidade neles, né, a gente pode estar trabalhando e deve estar trabalhando todo o tempo a respiração, tá bom? Quanto aos asanas. Um outro momento, assim, bem importante também da gente trabalhar e dar continuidade ao trabalho com a respiração, aí não necessariamente fazendo um exercício respiratório, mas apenas conscientizando da respiração. É quando a gente relaxa, faz um relaxamento final, aquela posição do cadáver, é até chamada assim, traduzida por alguns como posição do cadáver. A gente fala Shavasana, posição de relaxamento. Né? Então, quando a gente faz um relaxamento, a gente vamos dizer assim, induzido, conduzido, lembrado por quem está conduzindo a aula, conduzindo a prática, de observar a respiração. E a cada respiração, a gente ir soltando mais o corpo, em várias partes, da cabeça para os pés, dos pés para a cabeça, de um lado para o outro, de dentro para fora, de fora para dentro. Não importa a ordem, né? Importa que existe, pode determinar uma ordem e ir fazendo para a gente poder ter consciência do corpo todo nesse exercício de relaxamento, que na realidade é um exercício de entrega. Assim, a nossa respiração se tranquilizando mais, se aquietando mais, né? A gente, enquanto corpo, enquanto estrutura neuropsíquica, física, né? A gente vai se soltando mais e entra, pessoal, entra mesmo num estado de consciência até mesmo alterada, né? Dependendo da profundidade do relaxamento, a gente pode ampliar nossa consciência de uma forma tal, né, que podemos perceber coisas que normalmente não percebemos. No nosso dia a dia a gente não tem ainda a condição de perceber, mas que fazendo o exercício, aprofundando, concentrando e trabalhando em harmonia com a respiração, esse estado
se amplia e a gente se sente muito bem. Na realidade, assim, na minha primeira prática de yoga, além dos exercícios todos, os asanas, quando eu voltei do relaxamento que eu fiz, minha primeira aula, eu falei isso aqui já uma ocasião, ou mais de uma ocasião, eu senti uma coisa tão boa, uma energia tão boa, uma satisfação tão grande, que eu disse para mim mesmo, eu nunca mais vou deixar de fazer isso. Eu nunca mais vou deixar de fazer isso. Há 43 anos atrás. Veja só como é que são as coisas. Né? Professora Marisa Borges. Muito legal, muito especial. Então é isso. E assim, a gente tem também, estou lembrando aqui, viu, Madá, me lembra, viu, Léo, de falar do yoga no SUS depois. Tá? Está no final, me lembra aqui, telefone. Dar essa ênfase e explicar onde é que está sendo, tá? Eu quero dizer também que, assim, tem o asana, que são as posições, tem o relaxamento e tem também, dentro do yoga, uma ênfase bem importante que a gente dá à respiração, que é durante a prática da meditação. Né? Então, normalmente, o que a gente faz? A gente faz a abertura da aula, a abertura da prática, a gente faz a dedicatória, a gente faz o Om, não é? Aí a gente pode fazer alguns exercícios, não exatamente asanas, mas alguns exercícios de massageamento, de limpeza. Faz os asanas, né? Depois dos asanas a gente faz o relaxamento, né? E depois do relaxamento, dentro de uma sequência, vamos dizer assim, tradicional, né? Do Hatha Yoga, do Ashtanga Yoga, e várias linhas do yoga, a gente volta do relaxamento, algumas práticas terminam logo depois do relaxamento, faz o Om e pronto. Eu mesmo faço assim muitas vezes nas minhas aulas, mas a gente pode, e muitas das vezes deve, sentar em meditação, porque fez toda aquela movimentação, fez um relaxamento, entrou num estado de uma sintonia muito legal, né? Aí senta e faz uma meditação, olha, é uma coisa muito legal. Já está meio caminho andado. Exatamente. Existe, porque está dentro dessa ordem, né? O degrau, o 7º degrau da estrutura óctupla que o Patanjali, que foi um mestre que estruturou o yoga óctuplo em 8 degraus, né? O 7º degrau que ele estabelece é a meditação, dhyana, meditação. E o 8º degrau, qual é? O 8º degrau é o samadhi, é a meditação, ou samadhi, né? Ou samadhi. Né? É o mergulho, vamos dizer assim, na totalidade. Né? É a sintonia com a totalidade. É a integração com a totalidade, que vem na sequência da meditação. Então, a meditação é o degrau que antecede o mergulho na paz, vamos dizer assim. Lembrando o professor Hermógenes aqui, ele escreveu um livro chamado Mergulho na Paz. Muito bonito esse livro dele. Só filosofia do yoga. Então, a gente, na prática da meditação, já dá continuidade à prática do yoga, dá continuidade, inicia a meditação observando e contemplando a respiração. E procuramos, durante a prática da meditação, estar contemplando também, acompanhando todo o movimento respiratório. Não é? Tá certo? Então, assim, trazendo aqui, não só para as artes marciais, para a tranquilização, para a saúde física, psíquica, para o bem-estar de uma forma geral, mas dentro de uma prática do yoga, que a gente tem mostrado alguma coisa aqui, a importância fundamental da respiração, da boa respiração, da respiração consciente, tranquila, serena e calma. Ok? O Léo vai depois lá no consultório, a gente vai fazer umas acupuntura para ver se dá uma melhorada nessa rinite e sinusite. O próprio exercício respiratório também melhora essas condições alérgicas respiratórias. Viu? Se a pessoa fizer os exercícios respiratórios, às vezes não precisa nem tratamento outro nenhum. Ela seguindo direitinho na respiração, ela melhora a condição respiratória, ela melhora a condição de saúde, ela evita um tanto de alergias que são muito comuns. Aqui a cidade de Petrópolis é uma cidade muito bonita, mas tem os invernos, tem os frios, tem às vezes calores também, tem muita umidade também, depõe contra, dependendo da sensibilidade de cada um. Tá bem, pessoal? Então é isso, eu espero ter podido... Sim, vou falar do SUS. Eu espero ter podido atender, assim, as pessoas. Madalena, querendo trazer mais alguma outro ponto que eu
possa não ter falado, ou que você queira falar, alguma pergunta, algum esclarecimento? Você falou da meditação Sim. e falou da respiração. Falou no final da aula, seria comum juntar as duas coisas, né? E eu vou dizer uma coisa, a meditação é um grande instrumento para a respiração. E a respiração é um grande instrumento para a meditação. Quando uma pessoa, vamos dizer, você fala assim, vamos meditar. Muita gente, apesar de já se falar tanto em meditação, né, praticamente virou moda meditar. Agora, se você pegar alguém, se assim, o que é meditação? A pessoa não sabe. Ela sabe que se fala meditação, é legal meditar, mas ela não sabe o que é. Então, meditar, né, se a gente for tentar falar de uma forma assim simplesinha, é entrar dentro de você mesmo, né? E já dizia lá na porta do oráculo de Delfos, homem, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Então, por isso quando o professor Luiz Almeida falou que no final, depois do relaxamento ainda pode-se fazer uma meditação, eu falei, é meio caminho andado. Por quê? Porque você já começou a abrir as portas, já está calmo, tranquilo, já relaxou. Então você já começou a se desprender dessas amarras físicas que estão te prendendo, desses condicionamentos, dessas limitações, dessas amarras dos sentidos que te prendem, né? A todo mundo. Ninguém é privilegiado nisso. Se for privilegiado, não é ser humano. O sujeito está aprendendo, né? O sujeito está aprendendo. Não dizer que prende, não, mas que o sujeito está aprendendo, né? Quer dizer que prende, está aprendendo a pessoa. Os sentidos, na verdade, prendem, porque os sentidos, eles limitam a nossa percepção do que está além deles. Já dizia Descartes, né? Os nossos sentidos nos enganam. Tudo bem que ele enveredou depois por penso logo existo, mas tudo bem, a gente tinha que ampliar um pouco mais isso, mas não vamos entrar no mérito da questão. Não estamos discutindo filosofia. Mas, na verdade, os nossos sentidos, o Yogananda, ele fala muito bem sobre isso, muito bem. Os nossos sentidos, na verdade, nos limitam. Porque se nós pudéssemos ver com a nossa visão completa, nós não veríamos só o que o nosso órgão da visão nos permite. A própria mente, né? A palavra mente, né? Olha, a palavra mente. Viu? Legal. O mistério da palavra. Essa eu nunca tinha percebido. Gostei, gente, gostei dessa. Mas é verdade, por aí. Então, se você ouviu falar de meditação, achou que está na moda, que é chique você dizer que medita, né? Nem que seja esse o motivo, é bom porque você já está num bom começo. Nem que seja pelo motivo errado. Ainda que seja pelo chique, Pois vamos é, meditar. vamos meditar. Depois a gente aprende mais. A meditação é um bom começo. Ou seja, o que ele falou agora há pouco, são os detalhezinhos que vocês têm que prestar atenção, né? A pessoa aprender a ficar no aqui e no agora. Ela encheu o pulmão de ar, ela esvaziou e ela está consciente disso, né? Se ela parar e fizer isso, ela está meditando. Viu? Não é tão difícil assim, não é? Gente, dá para fazer bem. E os efeitos são maravilhosos. Então, na verdade, se você quer meditar, você pode usar a respiração como apoio, fazendo isso que eu falei. E se você quer respirar melhor, você pode usar a meditação, ou seja, em vez de ficar só respirando por respirar, né? Para e começa a centralizar tudo no aqui e no agora, que no caso seria a tua respiração. O ar entrando e o ar saindo, né? Então, são duas coisas que se apoiam mutuamente e que nós podemos tirar bons frutos disso, né? Fazer um bom uso disso. Isso aí, isso aí. E é simples mesmo, né? Está explicando aqui que é simples, é muito simples, né? Respirar, nós estamos respirando todo o tempo. Se a gente conseguir parar um pouco, minha filha mais velha está dizendo assim, pai, eu tenho dificuldade de parar o pensamento, é muito difícil. Eu falei, minha filha, não precisa parar o pensamento. Se você conseguir ficar quieta, 5 minutos,
pai, 10 minutos é muito. Eu falo 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Iniciamos devagarinho, as coisas vêm na vida da gente, gradualmente. Então a gente sente o bem que é ficar 1 minuto quieto, aqui e agora, observando a nossa respiração. Né? Aí esse bem-estar cresce e a gente encontra uma condição de estender para 1 minuto e meio, depois para 3, depois para 30, 40, 50, e a gente se sente bem e fica natural. Então tá. As pessoas, só completando isso, ela falou que já está terminando, né? Só completando isso, as pessoas pensam, falo muito isso quando eu faço programa, que você parar os pensamentos é você não pensar em nada. Não é bem isso. É mais difícil muitas vezes para a pessoa porque ela tem uma interpretação errada do que significa. É você aprender a pensar naquele momento. Então, a respiração nisso também é útil. Você está enchendo o pulmão de ar, pensa nisso. Está pensando em alguma coisa, mas é nisso, no que você está fazendo agora. Aí começou a esvaziar, pensa nisso, que você está esvaziando. Olha, já não pensou em outras coisas. Como diz o Eckhart Tolle, já não pensou no que estava antes e no que está depois. Pensou no agora, né? Gente, nós estamos terminando hoje o nosso programa. Né? Isso. Vamos pedir, que vou pedir para você falar do SUS. Do yoga no SUS. E queria, antes de você falar, já está aí, Leonardo? Colocar o telefone do professor Luiz Almeida, né? Para que, inclusive, sobre o que a gente o que ele vai falar agora, se alguém tiver dúvida, né? É só entrar em contato. 99213-3192 e tem o WhatsApp. Isso. Lembrando que ele, além das aulas de yoga, também é acupunturista, shiatsu-terapeuta e quiropraxista, um excelente quiropraxista. Então, 99213-3192. Isso. Então, sobre o que ele vai falar agora, se alguém tiver uma dúvida, é só telefonar também, né? Pode, exatamente. Então, eu estou querendo trazer essa ênfase hoje aqui, porque a gente está dando continuidade, iniciamos em setembro e estamos dando continuidade a um trabalho em 4 academias da saúde aqui na cidade. Né? Tem o yoga, e tem também, além do yoga, shiatsu e acupuntura, tem fitoterapia, tem floralterapia e tem Chantal. Então, são 5 técnicas. Tem, algumas delas têm mais de 2 ou 3 profissionais. Né? Com respeito ao yoga, sou eu que estou dando essas aulas de yoga, né, nessas academias. Né? Então, essas aulas acontecem toda segunda semana e toda quarta semana do mês. Por enquanto está sendo assim. Então, essa semana que passou, hoje é sexta-feira, né? Dia 11. Né? Essa semana que aconteceu até ontem foi segunda-feira, às 8h30 da manhã, eu dei aula em Itaipava. Na terça-feira foi aula no Sertão do Carangola, na Academia da Saúde do Sertão do Carangola. Na quarta-feira, foi no Castelo São Manuel, lá em Correias. E na quinta-feira foi no Parque Cremeri. Então, é só vocês procurarem as academias, o posto de saúde, o custo é de graça. Assim, em princípio, a gente está solicitando que a pessoa tenha o cartão do SUS, beleza. Mas, se não tiver o cartão do SUS também, gente, pode chegar lá e a gente faz o trabalho junto. Está sendo uma honra para mim poder fazer esse trabalho, as pessoas estão se beneficiando, estão se sentindo cada vez melhor, né? Em princípio, nós estamos fazendo só 2 aulas por mês, na segunda semana e na quarta semana. Então, em Itaipava, 8h30 da manhã, e nos demais lugares, no Sertão do Carangola, no Castelo São Manuel e no Parque Cremeri, às 10h30 da manhã. Duração de 1 hora, 1h10 cada aula. Tá bom? Então, procurem esses lugares, vocês que moram nas comunidades, que queiram conhecer. Essa prática é de graça. Tem lá colchonetes, tem esteira, tem espaço. A gente tem, assim, conseguido um bem com isso aí. Eu sou grato à administração pública da cidade, sou grato, em nome da Secretaria de Saúde, a própria Márcia, que está administrando essas academias. Muito grato, viu, querida? E assim, vamos em frente. Eu espero isso também, o sucesso desse trabalho depende da participação e do interesse de toda a comunidade, de todas as pessoas da sociedade, tá bom? Para que a gente possa dar continuidade e até, quem sabe, ampliar isso aí. Não ser só 2 vezes por mês, ampliar isso mais, beleza? Então, grato mais uma vez. Falta 1 minuto. A Madá quer falar, eu fico feliz de estar aqui com vocês. Quero expressar aqui mais uma vez a minha gratidão, tá bom?
Felicidades a todos. Lembrando que quem tiver dúvidas pode usar o telefone do professor Luiz Almeida e ligar para ele e tirar dúvidas, qualquer dúvida que tenha, inclusive sobre isso que ele acabou de falar. Bem, não, já falou tudo? Terminou. Eu terminei. Então, foi muito bom estar aqui com vocês. Nós estamos hoje, infelizmente, chegando ao final do nosso programa. Eu espero que ele tenha sido bom, tenha dado... Eu mesma aprendi muita coisa, inclusive aquela mente, eu achei ótimo, nunca tinha ouvido falar aquilo. Mistério das palavras. Gostei muito. Então, é muito bom. E lembro vocês, nossas reprises são segunda-feira, às 9 horas da noite, quarta-feira, às 5 horas da tarde. E vocês podem assistir ao vivo, né? Just in time, que o Luiz me brinca quando eu falo. Just in time. Quer dizer, na mesma hora que vocês estão vendo aqui, vocês podem também entrar no Facebook, na página TVI 19 e assistir ao mesmo tempo o programa. Depois disso, eu mais tarde compartilho ele na minha página, o programa, né? Quer dizer, vocês podem ver como reprise. E daqui a uns dias, ele vai estar na página do Sintonizando Saúde, né? E aí vocês vão poder ver à vontade o programa quantas vezes quiserem. Inclusive, todos os nossos programas antigos. São 221 programas, se eu não me engano. Nossa, beleza. 221 programas estão todos lá, tanto na página do Sintonizando Saúde do Facebook, quanto no meu canal no YouTube. É só vocês colocarem no YouTube Sintonizando Saúde que vocês encontram lá. Então, é muito bom fazer esse trabalho com vocês, junto com vocês, na verdade, né? Porque isso, mesmo vocês estando aí e eu estando aqui, é uma troca sem sombra de dúvida. Quem tiver dúvidas, quiser fazer perguntas, pode inclusive entrar lá no Facebook e perguntar, que eu falo aqui no programa o assunto que for pedido, ou então tem lá na página, no telefone, é só entrar em contato. Isso é a mesma coisa comigo, viu? Se quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Pode, que aí ele vai falar a respeito do programa. Uma honra poder esclarecer. Isso. Na medida do meu possível. Acabou. Falou. Bom, gente, é muito bom estar aqui com vocês. Até o nosso próximo programa. Paz, saúde, alegria e bem a todos. Now if you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call out my name. I'll be there in a hurry.